Capítulo 1: Objetos transicionais e fenômenos transicionais. Nesse capítulo, apresento a hipótese original conforme a formulação de 1951, seguida de dois exemplos clínicos. 1. Hipótese original. É de conhecimento geral que logo após o nascimento, bebês tendem a utilizar o punho e os dedos para estimular a zona erógena oral, tanto para satisfazer os instintos dessa zona como em união tranquila. Sabe-se também que, após alguns meses, bebês de ambos os sexos passam a gostar de brincar com bonecas e que a maioria das mães deixa que eles tenham um objeto especial, tolerando que se tornem, por assim dizer, viciados nesses objetos. Existe uma correlação entre esses dois conjuntos de fenômenos que são separados por um intervalo de tempo. Estudar como o primeiro se transforma no segundo pode ser proveitoso e permite o uso de um material clínico relevante que tem sido negligenciado. A primeira posse. Pessoas que estão em contato constante com os interesses e os problemas das mães já estão cientes dos riquíssimos padrões comumente demonstrados pelos bebês no modo como utilizam sua primeira posse, não eu. Uma vez exibidos, esses padrões podem ser alvo de observação direta. Pode haver uma ampla variação na sequência de eventos que se iniciam com a atividade do recém-nascido de levar o punho à boca e que acaba resultando no apego a um ursinho, uma boneca ou um brinquedo macio ou duro. Claramente, algo mais importante do que a excitação e a satisfação oral está em jogo, embora essas talvez sejam as bases de todo o resto. Muitas outras coisas igualmente importantes podem ser estudadas, entre as quais: primeiro, a natureza do objeto; segundo, a capacidade do bebê de reconhecer o objeto como não eu; terceiro, local do objeto, fora, dentro, no limite; quarto, a capacidade do bebê de criar, imaginar, inventar, produzir um objeto; e quinto, início de um tipo afetivo de relação de objeto. Introduzi os termos objetos transicionais e fenômenos transicionais para designar a área intermediária de experiência entre o polegar e o ursinho, entre o erotismo anal e a verdadeira relação de objeto, entre a atividade criativa primária e a projeção daquilo que já foi introjetado, entre o desconhecimento inicial da dívida e o reconhecimento da dívida. Diga obrigado. Segundo essa definição, talvez o balbucio do bebê como maneira pela qual uma criança mais velha percorre um repertório de canções e melodias enquanto se prepara para dormir fazem parte, como fenômeno transicionais, dessa área intermediária, assim como o uso de objetos que não fazem parte do corpo do bebê, mas ainda não são totalmente reconhecidos como pertencentes à realidade externa. Inadequação da definição comum de natureza humana. É de conhecimento geral que, no que tange aos relacionamentos interpessoais, a definição de natureza humana não é boa o bastante, mesmo se nos permitirmos uma elaboração imaginativa da função e da totalidade da fantasia, tanto em nível consciente como inconsciente, incluindo o inconsciente reprimido. Há outro modo de descrever as pessoas surgido a partir das pesquisas realizadas nas últimas 2 décadas. A respeito de cada indivíduo que atingiu o estágio de unidade dotada de uma membrana limitadora e da noção de dentro e fora, é possível afirmar que existe para ele uma realidade interna, um mundo interior que pode ser rico ou pobre, que pode estar em paz ou em estado de guerra. Isso ajuda, mas será suficiente? Defendo que, se existe a necessidade dessa definição dupla, uma definição tripla também se faz necessária. A terceira parte da vida de um ser humano, a parte que não podemos ignorar, é uma área intermediária de experimentação, constituída pela realidade interior e pela vida exterior. Trata-se de uma área que não é posta à prova, já que nada se afirma a seu respeito, a não ser que ela deve existir como local de repouso para o indivíduo engajado na infindável tarefa humana de manter as realidades interna e externa separadas, mesmo que interrelacionadas. Costuma-se mencionar o teste de realidade, bem como estabelecer uma distinção clara entre a percepção e a percepção. Busco aqui afirmar a existência de um estado intermediário entre a incapacidade e a crescente capacidade do bebê de reconhecer e aceitar a realidade.
Dedico-me dessa forma ao estudo da substância da ilusão, que é permitida ao bebê, que na vida adulta é inerente à arte e à religião, mas que, não obstante, se torna a marca da loucura quando o adulto força demais a credulidade alheia, obrigando as demais pessoas a participar de uma ilusão que não é a delas. Podemos demonstrar respeito pela experiência ilusória e, se assim desejarmos, nos reunir e formar grupos baseados na similaridade de nossas experiências ilusórias. Essa é uma raiz natural da formação dos grupos de seres humanos. Espero ter deixado claro que não me refiro exatamente ao ursinho da criança pequena ou ao primeiro uso que o bebê faz do punho ou dos dedos. Não pretendo estudar especificamente o primeiro objeto das relações de objeto. Estou interessado na primeira posse, assim como na área intermediária entre o subjetivo e aquilo que é objetivamente percebido. O desenvolvimento de um padrão pessoal. Na literatura psicanalítica, existem incontáveis referências à passagem da mão na boca para a mão no genital. Mas o mesmo não pode ser dito a respeito da passagem para o manuseio de objetos verdadeiramente não eu. Em determinado estágio do desenvolvimento, surge a tendência, por parte do bebê, de incluir objetos diferentes de mim em seu padrão pessoal. Até certo ponto, esses objetos representam o seio, mas esse não é o ponto em especial que está em discussão. No caso de alguns bebês, o polegar é levado à boca, enquanto os outros dedos acariciam o rosto por meio de movimentos de pronação e de supinação do antebraço. A boca, por sua vez, está ativa em relação ao polegar, mas não em relação aos outros dedos. Os dedos que acariciam o lábio superior ou alguma outra parte do rosto podem ser ou se tornar mais importantes que o polegar em contato com a boca. Além disso, essa carícia pode ocorrer de modo independente, sem a união direta entre polegar e boca. Em condições comuns, uma das seguintes situações pode ocorrer, tornando mais complexas as experiências autoeróticas como chupar o dedo. 1. Com a outra mão, o bebê pega um objeto externo, como parte do lençol ou do cobertor, e o leva até a boca com os dedos. Ou 2. De alguma maneira, o pedaço de tecido é segurado e chupado, ou nem chega a ser chupado. Entre os objetos naturalmente utilizados, encontram-se babadores e, mais tarde, lenços, e isso depende do que está facilmente à disposição. Ou 3. O bebê começa desde os primeiros meses a puxar fiapos de lã e a juntá-los para utilizar no momento da carícia. Em casos menos comuns, a lã é engolida, podendo até causar problemas. Ou 4. Movimentos labiais ocorrem, acompanhado por sons de balbúcios, sons anais, as primeiras notas musicais e assim por diante. Pode-se supor que o pensamento ou a fantasia se conecta com essas experiências funcionais. Refiro-me a todas essas coisas como fenômenos transicionais. Entre tudo isso, se observarmos um bebê qualquer, também pode surgir alguma coisa ou algum fenômeno. Talvez um punhado de lã, a ponta de um lençol ou de um edredom, uma palavra, uma melodia ou um maneirismo, que guarda importância vital para o bebê, que o utiliza na hora de dormir como defesa contra a ansiedade, especialmente a ansiedade de tipo depressivo. É possível que um objeto macio ou outro tipo de objeto tenha sido encontrado e usado pelo bebê, tornando-se então o que chamo de objeto transicional. Esse objeto passa a ser importante. Os pais reconhecem seu valor e o levam consigo quando vão viajar. A mãe permite que ele fique sujo e até fedido, sabendo que ao colocá-lo para lavar, causa uma ruptura na continuidade da experiência do bebê. Uma ruptura que pode destruir o significado e o valor do objeto para ele. A meu ver, o padrão dos fenômenos transicionais se revela quando o bebê tem entre 4 e 6 meses até 8 a 12 meses. Deixo propositalmente espaço para ampla variação. Os padrões estabelecidos nos primeiros meses podem persistir ao longo de toda a infância, de modo que o objeto macio original continua a ser absolutamente necessário na hora de ir para a cama ou nos momentos de solidão, quando sensações depressivas ameaçam a criança. Em condições saudáveis, entretanto, ocorre uma extensão gradual do campo de interesse do bebê, e futuramente esse campo estendido se mantém mesmo diante da ansiedade depressiva. A necessidade de um objeto ou de um padrão de comportamento específico
Surgida no início da vida, pode reaparecer mais adiante, sob a ameaça da deprivação. Essa primeira posse é utilizada com técnicas especiais desenvolvidas desde a primeira infância, que podem incluir atividades autoeróticas mais diretas ou existir de maneira independente. Gradualmente, ao longo da vida do bebê, são adquiridos ursinhos, bonecas e brinquedos rígidos. Até certo ponto, meninos tendem a utilizar objetos rígidos, ao passo que meninas tendem a saltar direto para a aquisição de uma família. Contudo, é importante destacar que não há diferença perceptível no modo como meninos e meninas utilizam sua posse não-eu original, que chamo aqui de objeto transicional. À medida que o bebê começa a utilizar sons organizados, mã, pá, dá, uma palavra pode passar a designar o objeto transicional. Com frequência, o nome que ele dá a esses primeiros objetos tem importância e geralmente incorpora em parte uma palavra usada pelos adultos. Por exemplo, o som pode ser ba ou be, ou pode ter origem no uso que os adultos fazem da palavra bebê. Devo mencionar que, em alguns casos, não existe objeto transicional além da própria mãe, ou então o bebê é tão perturbado durante seu desenvolvimento emocional que o estado de transição não pode ser desfrutado, ou ainda a sequência de objetos é interrompida. Mesmo assim, essa sequência pode ser mantida de maneira oculta. Resumo das qualidades especiais no relacionamento. 1. O bebê supõe ter direitos sobre o objeto e concordamos com essa suposição. No entanto, a anulação de parte dessa onipotência é um recurso presente desde o início. 2. O objeto é afagado com afeto, como também é animadamente amado e mutilado. 3. Ele jamais deve ser trocado, a menos que isso seja feito pelo bebê. 4. Ele deve sobreviver ao amor instintivo, assim como ao ódio, e caso esteja presente, à pura agressividade. 5. Ainda assim, o bebê deve entender que o objeto transmite calor, se move, tem textura ou faz algo que demonstra vitalidade ou realidade própria. 6. De nosso ponto de vista, o objeto vem de fora, mas não do ponto de vista do bebê. Entretanto, ele também não vem de dentro. Não se trata de uma alucinação. 7. Ao longo dos anos, o destino do objeto é sofrer um desinvestimento gradual, não sendo necessariamente esquecido, mas relegado ao limbo. Com isso, quero dizer que, em condições saudáveis, o objeto transicional não vai para dentro, nem o sentimento em relação a esse objeto é necessariamente reprimido. Ele não é esquecido, mas sua ausência também não é lamentada. O objeto perde sentido, já que os fenômenos transicionais se tornam difusos, ficam espalhados por todo o território intermediário entre a realidade psíquica interna e o mundo externo, conforme percebido por duas pessoas em comum, ou seja, ficam espalhados por todo o campo cultural. Nesse ponto, o tema do meu estudo se amplia e passa a incluir o jogo, a capacidade de criação e apreciação artística, o sentimento religioso, o sonho, mas também o fetichismo, a mentira e o roubo, a origem e a perda do sentimento afetuoso, a dependência química, o talismã dos rituais obsessivos, etc. Relação entre o objeto transicional e o simbolismo. É verdade que a ponta do cobertor, ou algo equivalente, simboliza um objeto parcial, como o seio. Ainda assim, o que importa não é tanto o seu valor simbólico, mas sua concretude. O fato de não ser o seio ou a mãe, ainda que seja real, é tão importante quanto o fato de representar o seio ou a mãe. Quando o simbolismo é empregado, o bebê já consegue distinguir claramente fantasia e fato, objetos internos e externos, criatividade primária e percepção. Mas, de acordo com minha hipótese, o termo objeto transicional abre espaço para o processo de aceitação da diferença e da similaridade. Creio que seja necessário cunhar um termo para designar a origem temporal do simbolismo, um termo que descreva a jornada feita pelo bebê do puramente subjetivo ao objetivo, e me parece que o objeto transicional, ponta do cobertor, por exemplo, é a parcela visível dessa jornada de progresso em direção à experiência. É possível compreender o objeto transicional sem entender por completo a natureza do simbolismo.
Ao que parece, esse simbolismo só pode ser corretamente estudado diante do processo de desenvolvimento do indivíduo e tem, no melhor dos casos, significado variável. Por exemplo, se pensamos na hóstia, que simboliza o corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia, acredito que tenho razão ao dizer que, para a comunidade católica romana, ela é o corpo de Cristo, ao passo que, para a comunidade protestante, ela é um substituto, uma forma de recordar, não se tratando de fato do próprio corpo. Ainda assim, em ambos os casos, trata-se de um símbolo. Descrição clínica do objeto transicional. Qualquer pessoa que esteja em contato com pais e filhos tem à sua disposição uma quantidade e uma variedade infinitas de material clínico ilustrativo. Os exemplos a seguir servem apenas para relembrar aos leitores situações similares em suas próprias experiências. Dois irmãos contrastando o uso inicial das posses. O histórico de 7 crianças comuns dessa mesma família revela os seguintes dados, organizados para comparação na tabela abaixo. Segue-se uma tabela com as 7 crianças, listada em 7 linhas, e colunas que identificam o dedo, o objeto transicional e o tipo de criança. Aqui é um dos lugares em que eu recomendo que se procure pelo livro impresso ou pela versão digital do mesmo, para que se possa ver a tabela criada por Winnicott. Mas adianto que ele se refere aos bebês como X é um menino, cujo objeto mãe e objeto transicional coelho é um confortador e a criança é fixado na mãe. Um outro bebê Y, também um menino, o objeto Ba é um agasalho, que é um tranquilizador e é um tipo de criança livre. Depois, há Gêmeos, uma menina, que o objeto é a chupeta, o objeto transicional é um burrinho, que é um amigo, e o tipo de criança está listado como maturidade tardia. O outro gêmeo é um menino, o tipo de objeto está escrito como e o objeto transicional também é um E, né, dois Es, e diz que é protetor, e o tipo de criança é psicopatia latente. E há outras 3 crianças, filhos de Y, 2 meninas e um menino. A primeira menina fala de Ba, que é um cobertor reassegurador, tipo de criança bom desenvolvimento. A outra menina, o objeto é o dedo, transicional, dedo polegar, fala de satisfação, também está listada como bom desenvolvimento. E por fim, o menino, cujo objeto mimis, o objeto transicional são objetos e se diz classificação, e também o tipo de criança fala-se de bom desenvolvimento. Seguindo no texto. Valor do registro histórico. Na consulta com um dos pais, muitas vezes é importante ter acesso a informações sobre as primeiras técnicas e posses de todas as crianças da família. Isso leva a mãe a contrastar os filhos, permitindo que se recordem e comparem as características deles desde o princípio. A contribuição da criança. Com frequência, a criança pode dar informações a respeito dos objetos transicionais. Por exemplo, é preciso destacar que esse menino de 11 anos com bom senso da realidade para sua idade expressou-se como se não tivesse senso de realidade ao descrever as qualidades e as atividades do objeto transicional. Mais tarde, quando me encontrei com sua mãe, ela demonstrou surpresa por Angus se lembrar do coelho roxo. Ela o reconheceu com facilidade no desenho colorido. Disponibilidade de exemplos. É de maneira deliberada que me abstenho de apresentar mais material clínico aqui, sobretudo porque não quero dar a impressão de que o que estou relatando é raro. Em praticamente todo caso clínico, é possível encontrar algo interessante nos fenômenos transicionais, ou mesmo em sua ausência. Estudo teórico. Alguns tipos de comentário podem ser feitos com base nas teorias psicanalíticas mais aceitas. 1. O objeto transicional faz as vezes do seio ou do objeto da primeira relação. 2. O objeto transicional é anterior ao estabelecimento do teste de realidade. 3. Em relação ao objeto transicional, o bebê passa de um controle onipotente, mágico, para um controle pela manipulação, que envolve erotismo muscular e o prazer de coordenação. 4. O objeto transicional pode vir a se tornar um objeto de fetiche e resiste como uma característica da vida sexual adulta. 5. Devido à organização erótica anal, o objeto transicional pode ser um substituto das fezes, embora não seja por essa razão que ele fica fedido e não é lavado.
Relação com o objeto interno, Klein. É interessante comparar o conceito de objeto transicional com o conceito do objeto interno cunhado por Melanie Klein. O objeto transicional não é um objeto interno, que é o conceito mental. Ele é uma posse. Ainda assim, também não é um objeto externo para o bebê. A complexa afirmação a seguir se faz necessária. O bebê pode utilizar um objeto transicional enquanto o objeto interno está vivo, é real e suficientemente bom, não muito persecutório. Porém, no que tange às suas qualidades, esse objeto interno depende da existência, da vivacidade e do comportamento do objeto externo. O fracasso do objeto interno em alguma função essencial leva indiretamente à apatia ou à característica persecutória do objeto interno. Após a persistência da inadequação do objeto externo, o objeto interno deixa de ter sentido para o bebê, e somente então o objeto transicional também perde o sentido. O objeto transicional pode, portanto, fazer as vezes do seio externo, mas apenas indiretamente ao fazer as vezes do seio interno. O objeto transicional nunca está sob um controle mágico, como é o caso do objeto interno, nem está fora do controle, como é o caso da mãe real. Ilusão, desilusão. A fim de preparar o terreno para minha contribuição positiva para esse tema, preciso colocar em palavras algumas coisas que, na minha opinião, são muito facilmente tomadas como evidentes em textos psicanalíticos sobre o desenvolvimento emocional infantil, ainda que possam ser compreendidas na prática. Não existe a menor possibilidade de um bebê passar diretamente do princípio do prazer para o princípio da realidade ou de ir em direção e para além da identificação primária, a menos que se tenha uma mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa, não necessariamente a própria mãe do bebê, é aquela que passa por uma adaptação ativa em relação às necessidades do bebê, uma adaptação ativa que diminui de maneira gradativa diante da crescente capacidade de ele encarar a falta de adaptação e de tolerar os resultados da frustração. Naturalmente, a própria mãe do bebê tem mais chances de ser suficientemente boa do que qualquer outra pessoa, uma vez que essa adaptação ativa depende de uma preocupação tranquila e sem ressentimentos com ele. Na verdade, o sucesso nos cuidados com o bebê depende da devoção e não da habilidade ou do conhecimento intelectual. Conforme afirmei, a mãe suficientemente boa começa com uma adaptação quase completa às necessidades do bebê, mas, à medida que o tempo passa, se adapta menos e de modo gradativamente menos completo, de acordo com a crescente capacidade dele lidar com seu fracasso. Os meios do bebê lidar com o fracasso materno incluem: 1. As experiências do bebê, repetidas muitas vezes, demonstram que existe um limite de tempo para a frustração. Naturalmente, de início, esse limite deve ser curto. 2. Um crescente senso de processo. 3. O princípio da vida mental. 4. O emprego de satisfações autoeróticas. 5. Relembrar, reviver, fantasiar, sonhar. Integrar passado, presente e futuro. Se tudo correr bem, o bebê pode sair ganhando com a experiência da frustração, já que a adaptação incompleta às necessidades é o que torna os objetos reais, ou seja, tão odiados quanto amados. A consequência disso é que, se tudo correr bem, o bebê pode ser perturbado por uma adaptação estrita à sua necessidade que se prolonga por tempo demais, sem que ocorra a sua diminuição natural, uma vez que a adaptação perfeita é similar à magia, e o objeto que se comporta perfeitamente não difere de uma alucinação. Ainda assim, no início, a adaptação precisa ser quase perfeita, e se não for, o bebê não será capaz de desenvolver a capacidade de estabelecer uma relação com a realidade externa, ou mesmo de formar uma concepção de realidade externa. Ilusão e o valor da ilusão. De início, com quase 100% de adaptação, a mãe propicia ao bebê a oportunidade de ter a ilusão de que o seio é uma parte dele. O seio, por assim dizer, está sob o controle mágico do bebê. O mesmo pode ser dito em relação aos cuidados com bebês em geral, nos momentos de tranquilidade entre os de excitação. A onipotência é quase um fato da experiência. A tarefa subsequente da mãe é desiludir gradualmente o bebê, embora ela não tenha expectativa de sucesso, a menos que antes tenha conseguido dar oportunidades suficientes de ilusão.
Em outras palavras, o seio é criado e recriado pela capacidade que o bebê tem de amar, ou, talvez é possível dizer, pela necessidade. Ocorre no bebê um fenômeno subjetivo que chamamos de seio materno. A mãe coloca o seio real justamente onde o bebê está pronto para criá-lo e o faz no momento exato. Portanto, desde o nascimento, o ser humano se preocupa com o problema da relação entre aquilo que é objetivamente percebido e o que é subjetivamente concebido. E o ser humano só consegue encontrar uma resolução saudável para esse problema se tiver começado bem, graças à mãe. A área intermediária a qual me refiro é a área a que o bebê tem acesso entre a criatividade primária e a percepção objetiva, baseada em testes de realidade. Os fenômenos transicionais representam os estágios iniciais do uso da ilusão, sem a qual o ser humano não vê sentido na ideia de uma relação com um objeto percebido pelos outros como externo ao ser. Mais uma vez, uma página onde há um esquema com duas figuras. Na figura 1, a imagem do bebê e da mãe, entre eles uma ilusão e setas que ligam o bebê e a mãe através da ilusão. Na imagem 2, uma imagem muito semelhante, também com o bebê e com a mãe, com setas interligadas entre os dois e, entre eles, o objeto transicional. Seguindo no texto. A ideia ilustrada na figura 1 é a seguinte: em determinado ponto teórico, no início do desenvolvimento de cada indivíduo humano, um bebê em certo ambiente fornecido pela mãe concebe a ideia de algo capaz de saciar a crescente necessidade surgida de uma tensão instintiva. Não é possível dizer que, a princípio, o bebê sabe o que deve ser criado. Nesse momento, a mãe se apresenta. Normalmente, ela oferece o seio e a ânsia potencial de alimentar. A adaptação da mãe às necessidades do bebê, quando é suficientemente boa, dá a ele a ilusão de que existe uma realidade externa que coincide com sua própria capacidade criativa. Em outras palavras, existe uma sobreposição entre o que a mãe fornece e o que o bebê consegue conceber. Para o observador, o bebê percebe aquilo que a mãe apresenta, mas essa não é toda a verdade. Ele reconhece o seio apenas como um seio que pode ser criado naquele exato momento local. Não há intercâmbio entre a mãe e o bebê. Psicologicamente, o bebê mama de um peito que é parte dele, enquanto a mãe dá de mamar para um bebê que é parte dela. Em psicologia, a ideia de intercâmbio se baseia em uma ilusão por parte do psicólogo. Na figura 2, é dada uma forma para a área da ilusão, de modo a ilustrar o que considero uma das principais funções do objeto transicional e dos fenômenos transicionais. Os objetos transicionais e os fenômenos transicionais iniciam os seres humanos naquilo que eles sempre considerarão importante, ou seja, uma área neutra de experiência, que não será posta à prova. Pode-se dizer do objeto transicional que existe um acordo entre nós e o bebê, de que nunca faremos a pergunta: você criou isso ou apresentaram isso a você a partir do exterior? O ponto mais importante é que não há expectativa de uma resposta. A pergunta não deve ser formulada. Esse problema, que sem dúvida concerne ao bebê humano de maneira tácita no início, se torna gradativamente um problema óbvio, devido ao fato de que a principal tarefa da mãe, além de fornecer a oportunidade da ilusão, é a desilusão. Isso antecede a tarefa do desmame e também continua a ser uma das tarefas dos pais e dos educadores. Em outras palavras, a questão da ilusão é inerente aos seres humanos, e nenhum indivíduo a resolve definitivamente por conta própria, mesmo que uma compreensão teórica possa fornecer uma solução teórica à questão. Se tudo caminhar bem nesse processo gradual de desilusão, o palco está montado para a frustração que reunimos na palavra desmame. Entretanto, é importante lembrar que, quando falamos sobre os fenômenos que Klein esclarece ao descrever o conceito de posição depressiva, que ocorrem em torno do desmame, estamos pressupondo o processo subjacente por meio do qual a oportunidade da ilusão e da gradual desilusão se torna possível. Se a ilusão-desilusão foge do caminho esperado, o bebê é incapaz de chegar a algo tão normal quanto o desmame, ou a uma reação a ele, de modo que seria absurdo chamar isso de desmame. A simples interrupção do aleitamento materno não representa o desmame. É possível ver a enorme importância atribuída ao desmame no caso de crianças normais.
Quando observamos a complexa reação desencadeada por ele em determinada criança, sabemos que isso ocorre porque o processo de ilusão-desilusão está se desenrolando tão bem que é possível ignorá-lo nos casos em que ocorre um desmame real. Desenvolvimento da teoria da ilusão-desilusão. Presumimos que a aceitação da realidade é uma tarefa que nunca é completada, pois nenhum ser humano está livre da tensão causada pela relação entre as realidades interna e externa e que essa tensão é aliviada por uma área intermediária de experiência, que não é contestada, arte, religião, etc. Essa área intermediária é uma continuação direta da área do brincar da criança pequena que se perde na brincadeira. Na primeira infância, essa área intermediária é necessária para estabelecer a relação entre a criança e o mundo e é possibilitada por uma maternagem suficientemente boa nessa etapa inicial tão importante. Para que tudo isso seja possível, é essencial a continuidade temporal do ambiente emocional externo e dos elementos particulares ao ambiente físico, como o objeto transicional ou objetos. Esses fenômenos transicionais podem ser permitidos ao bebê graças ao reconhecimento intuitivo, por parte dos pais, da tensão inerente à percepção objetiva, e não questionamos a criança quanto à subjetividade ou objetividade no momento em que existe o material transicional. Se um adulto exigir de nós que aceitemos a objetividade de seus fenômenos subjetivos, vamos identificar ou diagnosticar um caso de loucura. Entretanto, se o adulto for capaz de desfrutar a área intermediária pessoal sem fazer exigências, seremos capazes de reconhecer nossas próprias áreas intermediárias e ficaremos satisfeitos por encontrar algum grau de sobreposição, isto é, experiências comuns entre membros de um grupo artístico, religioso ou filosófico. Resumo: chamamos a atenção para o amplo campo de observação oferecido pelas experiências iniciais do bebê saudável, expressadas principalmente por sua relação com a primeira posse. Essa primeira posse se relaciona no momento anterior com os fenômenos autoeróticos e o ato de chupar o punho e o polegar, e mais adiante com os primeiros bonecos e brinquedos macios ou duros. Essa posse se relaciona ao mesmo tempo com o objeto externo, o seio materno, e com o interno, o seio magicamente introjetado, mas é diferente de ambos. Os objetos transicionais, assim como os fenômenos transicionais, fazem parte do domínio da ilusão, que é a base do começo da experiência. Esse estágio inicial do desenvolvimento é possibilitado pela capacidade especial que a mãe tem de se adaptar às necessidades do bebê, permitindo assim que ele tenha a ilusão de que aquilo que cria realmente existe. A área intermediária da experiência não é contestada quanto a pertencer à realidade interna ou externa, compartilhada e representa a maior parte da experiência do bebê. Ao longo da vida, essa área é mantida nas experiências intensas ligadas à arte, à religião, à vida imaginativa e ao trabalho científico criativo. O objeto transicional do bebê passa por um desinvestimento gradual, especialmente a partir do desenvolvimento de interesses culturais. O que surge dessas considerações é a noção avançada de que a aceitação do paradoxo pode ter valor positivo. A resolução do paradoxo leva a uma organização de defesa, que no adulto pode se revelar como organização verdadeira ou falsa do self. 2. Uma aplicação da teoria. Naturalmente, o objeto em si não é transicional. O objeto representa a transição do bebê de um estado de fusão com a mãe para um estado de relação com a mãe como um ser externo e separado. Esse ponto, em geral, é descrito como aquele em que a criança supera um tipo narcísico de relação de objeto, mas evitei utilizar esse tipo de terminologia, já que não tenho certeza de que é isso que quero dizer. Além disso, ele deixa de fora a ideia de dependência, que é tão essencial nos estágios iniciais antes que a criança tenha se certificado de que existem coisas que não fazem parte dela. Psicopatologia manifestada na área dos fenômenos transicionais. Dei bastante ênfase à normalidade dos fenômenos transicionais. Apesar disso, pode-se identificar uma psicopatologia ao longo do exame clínico de casos. Como exemplo de como a criança faz a gestão da separação e da perda, chamo a atenção para como a separação pode afetar os fenômenos transicionais.
Sabe-se que, quando a mãe ou alguma outra pessoa da qual o bebê depende está ausente, não há nenhuma mudança imediata, graças ao fato de que o bebê tem uma memória ou uma imagem mental da mãe, aquilo que chamamos de representação interna, e que continua viva por determinado tempo. Caso a mãe se afaste por um período superior a um limite medido em minutos, horas ou dias, a memória da representação interna se desvanece. À medida que isso acontece, os fenômenos transicionais perdem gradativamente o sentido e o bebê se torna incapaz de vivenciá-los. Podemos notar o desinvestimento desse objeto. Pouco antes da perda, é possível observar, em alguns casos, um exagero no uso do objeto transicional por parte da negação da ameaça de que ele pode perder o sentido. Para ilustrar esse aspecto de negação, apresentarei o breve exemplo clínico do uso de barbantes por um menino. Comentário. O comentário a seguir parece apropriado. 1. Barbantes podem ser vistos como uma extensão de todas as outras técnicas de comunicação. O barbante ata, assim como ajuda a embalar objetos e a unir materiais desconectados. Nesse sentido, tem um significado simbólico para todo mundo. O uso exagerado de barbantes pode facilmente indicar um senso de insegurança ou uma ideia de falta de comunicação. Nesse caso específico, é possível detectar a anormalidade invadindo o uso que o menino faz do barbante, e é importante encontrar uma maneira de formular a mudança que poderia levar à perversão do uso. Parece ser possível chegar a essa formulação desde que se leve em conta o fato de que a função do barbante deixa de ser a comunicação, passando a ser uma negação da separação. Como negação da separação, o barbante se torna uma coisa em si, uma coisa com propriedades perigosas e que precisa ser dominada. Nesse caso, a mãe pareceu ser capaz de lidar com o uso que o menino fazia deles antes que fosse tarde demais, quando esse uso ainda continha esperança. Quando a esperança não está presente e o cordão representa a negação da separação, uma situação muito mais complexa tem início. Uma situação difícil de curar, por causa dos ganhos secundários oriundos das habilidades desenvolvidas sempre que um objeto precisa ser manuseado para ser dominado. Portanto, esse caso é especialmente interessante se permitir a observação do desenvolvimento de uma perversão. 2. Com base nesse material, também é possível ver o uso que pode ser feito dos pais. Quando podem ser utilizados, eles conseguem realizar o trabalho com grande economia, especialmente se levarmos em conta que nunca existirão psicoterapeutas suficientes para tratar todos aqueles que precisam de tratamento. Vemos aqui uma família exemplar que enfrentava um momento difícil em razão do desemprego do pai, que conseguiu assumir total responsabilidade por uma filha deficiente, apesar dos enormes obstáculos sociais e familiares decorrentes disso, e que resistiu a fases difíceis da depressão da mãe, incluindo um período de hospitalização. Essa família deve ter uma força enorme, e foi partindo desse pressuposto que se decidiu convidar os pais a se encarregarem da terapia do próprio filho. Desse modo, eles aprenderam muito sobre si mesmos, mas precisaram ser informados sobre o que estavam fazendo. Eles também desejavam que seu sucesso fosse reconhecido e que o processo como um todo fosse verbalizado. O fato de terem visto o menino passar por uma doença os deixou confiantes em sua capacidade de lidar com outras dificuldades que aparecem de tempos em tempos. Nota acrescentada em 1969. Na década que se passou desde que esse relato foi escrito, pude ver que o menino não foi curado de sua doença. A conexão com a doença depressiva da mãe perdurou, de modo que não se podia evitar que ele retornasse ao lar. Longe de casa, ele poderia ter recebido tratamento individual, mas em casa isso seria impraticável. Ao ficar em casa, ele manteve o padrão que já havia se estabelecido na época da primeira entrevista. Durante a adolescência, o rapaz desenvolveu novos vícios, sobretudo em drogas, e não pôde sair de casa para estudar. Todas as tentativas de afastá-lo da mãe fracassaram, já que ele sempre fugia e voltava para casa. Ele se tornou um adolescente medíocre que não fazia nada e aparentemente desperdiçava seu tempo e seu potencial intelectual. Como destacado anteriormente, ele tinha QI 108. A questão é a seguinte: um pesquisador que estivesse estudando esse caso de dependência química prestaria atenção na psicopatologia manifestada na área dos fenômenos transicionais?
3. Material clínico. Aspectos da fantasia. Na parte final desse livro, explorarei algumas das ideias que me ocorrem enquanto realizo o trabalho clínico e quando acredito que a teoria que criei em relação aos fenômenos transicionais para meu próprio proveito afeta o que vejo e escuto e também o que faço. A seguir, detalharei parte do material clínico proveniente de uma paciente adulta, com o objetivo de mostrar como o senso de perda pode se tornar uma maneira de integrar a própria experiência de si mesmo. O material é oriundo de uma sessão de análise da paciente e utilizei-o por acreditar que ele reúne diversos exemplos da grande variedade que caracteriza a ampla área entre objetividade e subjetividade. Esse fragmento clínico ilustra a importância de ter em mente a diferença entre os fenômenos quanto à sua posição na área entre a realidade externa ou compartilhada e o sonho verdadeiro.